Pai do Senhor para as irmãs aí do grupo, da Tarde da Bênção. Eu sou o presbítero Eduardo, congrega ali no setor Viegas, pastor Cristiano. Motivo de alegria estar aí com as irmãs. Eu sou amante ali da Tarde da Bênção, né? Eu tô no grupo aí desde a época da missionária Maria Farias. Eu gostava muito de ajudar aí na Tarde da Bênção, mas por motivo de força maior, eu tô trabalhando, né, irmãs? Aí eu não. Por isso não tô com as irmãs, mas louvo a Deus pela vida das irmãs. Tarde da Benção é muito bom, já passei muitos momentos aí. E é um prazer estar aqui com as irmãs nessa manhã, para nós meditar na palavra do Senhor. Irmãs, é a palavra que eu quero meditar juntamente com vocês nessa manhã está em Lucas, capítulo de número 5. A palavra do Senhor diz: E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar ali dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheu uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala, irmãos, que vai falar sobre esses homens pescadores, esses primeiros discípulos do Senhor. E eu quero que as irmãs meditem comigo, os irmãos. Quem que não passa por provação? O Senhor, ele nos prova e todos nós temos que passar pelo momento da provação. Um momento muito difícil, Não é fácil passar pela provação, mas nós temos que passar. E eu imagino, irmãos, eu quero que vocês imaginem comigo um pai de família, Às vezes um pai de família, você tem criança em casa e você sai para buscar o recurso para sua família, o pão de cada dia, o alimento, Eu imagino um pai de família com crianças pequenas em casa, a criança não quer saber, quer o leite. E imagine que o alimento da casa acaba e o pai de família sai em busca do alimento, sai em busca do emprego, sai em busca de uma providência. E bate numa porta, essa porta não se abre, bate outra, essa porta não se abre. Você olha para um lado, não vê recurso, olha para o outro lado, não vê recurso. E o que fazer nessa hora, irmãos? Eu imagino a situação desses homens de Deus, assim era a situação desses homens. Por exemplo, certa feita Jesus curou a sogra de Pedro, então ele tinha uma esposa, ele tinha uma família, E aqueles homens ali eram pais de família. E eles saíram para pescar, para buscar o sustento da sua família. E não conseguiram nada, irmãos. Quem que não passa por esse momento? Eles passaram ali a noite toda lançando as redes, lançava para um lado, não pegou nada, lançava para o outro, não pegou nada. Ficou ali a noite toda lançando as redes, procurando recursos para levar para sua casa, o sustento, o pão de cada dia. E eles não conseguiram, irmãos. E a Bíblia fala que agora eles voltam para a praia.
Eu imagino como é que estavam esses homens, né, irmãos? Eu acho linda essa passagem. Eu imagino o coração de Pedro ali, né, triste. Irmão, quantos pais de família tiram a sua própria vida, né? Porque o homem se sente inútil, né? De não conseguir prover o sustento da sua família. Por exemplo, o homem é o provedor da casa. E eu imagino ali Pedro, Tiago, João, aqueles homens ali tristes, cabisbaixo, ali, né, lavando as redes, não pegou nada, né? Triste. Só que quando ele chega na beira da praia, vem Jesus ensinando o povo a palavra de Deus. Eles vêm ensinando e uma multidão atrás de Jesus. E Jesus ali ensinando a multidão, né? Irmãos, o que fazer na hora da provação, né? A primeira lição que eu aprendo aqui nessa palavra, irmão, o que nós devemos fazer é emprestar o seu barco para Jesus, o seu tempo, a sua boca, né? Quando a gente está na prova, né? O Senhor ele vem para nos provar, né? Eu aprendi uma lição muito grande que quando a gente está na prova, antes de o Senhor mudar a nossa história, ele vem e prova mais ainda, irmãos, né? Ele intensifica a prova, ele aperta mais. E quando ele vem para nos provar, ele vem com a intenção de nos aprovar e mudar a nossa história, né? Como é que eu aprendo isso? Como é que eu tenho certeza disso? Tá em 42 de Jó. Jó, irmãos, estava na pior situação da vida deles. Né? Tava na pior situação. Jó já tinha perdido os 10 filhos, perdeu a jumenta, perdeu o gado, perdeu as fazendas. Jó perdeu tudo que tinha. Né? A Bíblia fala que Satanás tocou na vida de Jó, que Jó ficou tomado por enfermidade da planta do pé até a cabeça. Né? Jó estava com uma enfermidade muito grande ali. E eu vejo ali que Jó estava no pior momento da vida dele. E eu acho lindo, sabe o que acontece quando Jó está nessa situação terrível? Quem que aparece? Os amigos de Jó. E eles chegam para Jó, né? Jó, o que vocês querem? Não, Jó. Nós veio aqui para você orar por nós. Irmãos, eu fico meditando ali naquela situação que Jó tava, né? Aí os amigos chegam para pedir oração para Jó. Jó, nós veio aqui para você orar por nós. Jó podia falar assim, irmãos. Vocês não estão vendo a situação que eu estou, não? Vocês não estão vendo que eu perdi tudo, não? Que eu estou na prova? Vocês não estão vendo que eu estou possesso por enfermidade? Vocês não estão vendo a minha situação? Vocês que vêm pedir oração para mim? Irmão, Jó não questionou, né? Tá em 42, 10 de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó e acrescentou tudo em dobro quanto dantes possuía, né? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, né? Jó não questionou, irmão. Jó orou pelos seus amigos, porque ele tinha certeza que Deus era na vida dele, irmãos. Né, ô glória. Irmãos, tem momentos que a gente passa pela prova, né? E às vezes muitas pessoas pensam que Deus se esqueceu. Deus não se esquece, né? Nós temos uma promessa, ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Irmão, como é que o Senhor vai se esquecer de nós, né? Porque ele fala, eis que na palma da minha mão eu te tenho gravado, né? Então, irmãos, o Senhor, ele nos prova. Só que quando Deus vai mudar a história, ele prova mais ainda, né? Isso é uma prova. Outro exemplo que eu quero dar para os irmãos está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Irmãos, a Bíblia fala que o profeta Elias, depois que ele profetizou que não haveria chuva nem orvalho, senão segundo a sua palavra, a palavra do Senhor, irmãos, fala que o Senhor mandou Elias ficar ali junto ao ribeiro de Querite. E o Senhor já tinha ordenado os corpos para sustentar Elias com pão e carne. De manhã, os corpos levavam pão e carne para Elias e de tarde também, e Elias bebia do ribeiro de Querite. Só que passam uns dias, irmãos, o ribeiro de Querite secou. E quando o ribeiro de Querite secou, o Senhor veio para Elias e falou, Elias, desce para a cidade de Sarepta,
porque ali eu já ordenei uma viúva para que te sustente. Eu já preparei uma viúva para te sustentar. Irmãos, eu acho linda essa palavra, né? Que quando Elias desce para a cidade de Sarepta, ele encontra uma viúva ali catando lenha. E quando ele encontra aquela viúva catando lenha ali, ele chega para aquela viúva e fala assim: mulher, me dá um pouco de água. Irmãos, aí quando aquela viúva foi para pegar a água para o profeta, Elias falou: ô mulher, traz na sua mão também um bocado de pão para mim. E a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que aquela mulher, ela vira para o profeta e fala assim, ó. Eu tô achando o texto aqui, irmãos. Elias chega para aquela mulher e fala assim: mulher, traz um bocado de pão para mim também. E ela falou: ó, meu senhor, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E você tá vendo essas lenhas que eu tô catando aqui? Eu vou fazer um fogo, depois eu vou fazer um bolo para eu e o meu filho comer, e depois disso nós vamos morrer. Por que, irmãos, que aquela mulher falou isso? Era a última mistura, só tinha aquela mistura ali. Era a última mistura que eles tinham para fazer ali, algo para comer, e acabou. Né? As viúvas, as mulheres já eram desprezadas, principalmente as viúvas, ninguém tinha misericórdia de ninguém naquela época, né? E agora aquela mulher fala isso, né? Eu vou fazer e vou comer. Eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer, né? Aí aqui, irmãos, aqui 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, ó. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja que apreei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse assim, ó: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Né? Irmão, parece simples, né? Mas agora imagina a provação na vida daquela mulher. Né? Havia fome na terra. Não tinha chuva, 3 anos e meio sem chuva. E agora chega um homem estranho e fala assim: fala para mim primeiro. Ela tinha duas opções. Ela fazia o bolo, comia ela e o filho dela morria, ou ela acreditava nos profetas de Deus. Eu lembro de Josafá quando ele profetizou em Judá. Ele falou: ouve, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aquela mulher tinha duas opções. Ela decidiu crer no profeta de Deus, irmão. Eu tô falando para vocês que Deus, antes de nos abençoar, ele prova mais ainda. A mulher já tava na prova, tava na miséria. E antes de Deus mudar a história daquela mulher, ele provou mais um pouco. O Senhor falou: faz para mim primeiro. Por que que eu falo isso, irmãos? Porque tem momentos na nossa vida como crente que a gente tem que engolir o orgulho, né, e ver que tem pessoas sofrendo muito mais do que nós. Nós temos que entender que tem pessoas que estão numa situação pior do que a nossa, né, irmãos? Porque tem momentos na nossa vida, irmão, quantos momentos eu já passei, às vezes a gente está precisando de um abraço e a gente tem que abraçar alguém. Às vezes a gente está precisando de uma palavra de ânimo e a gente que tem que dar uma palavra para alguém. Né, irmão? O Senhor ele nos prova. Tem uma irmã na minha congregação que teve um dia, ela estava me contando esse testemunho que ela estava passando uma prova muito grande e ela não tinha nada para comer em casa. E nessa ocasião era o pastor Gessé, esposo da Tati, que era pastor lá. E o pastor chegou para a irmã e falou: irmão, estou precisando de uma cesta para dar para uma pessoa que está precisando muito. E essa irmã, ela é muito usada nessa área. E ela foi pedir os alimentos para os irmãos, né? Para juntar aquela cesta. E ela pedindo, né? E ela, quando ela juntou aquela cesta, e ela
falando para mim, pensando, Jesus, eu precisando tanto, mas o senhor sabe. Ela levou aquela cesta, quando acabou o culto, né? O pastor falou, essa cesta é para você, irmã, né? Então aquela cesta ali estava sendo preparada para ela, Deus estava provando para ela, então Deus ele nos prova, irmãos. O Senhor nos prova, né? Então Elias falou, faz para mim primeiro, depois você faz para você e seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, da panela não vai faltar farinha e da botija não vai faltar azeite, até o dia em que o Senhor Deus der chuva sobre a terra. Né, irmãos? E aconteceu o mistério ali, toda vez que ela ia lá na botija, estava cheia de azeite. Quando ela ia na panela, tinha farinha. Em toda a terra havia miséria, irmão, mas na casa daquela viúva havia providência de Deus, porque ela foi provada e aprovada. Ó, irmãos, Lucas 4, 25 ao 26, Jesus fala assim, em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta Sidom, a uma mulher viúva. Irmãos, então, isso aqui é para nós ficar atento. Nós temos que ficar atento quando você estiver passando pela luta, pela prova, que o Senhor vir pedir algo para você, ficar atento. Pode ser Deus provando na sua vida. Ele prova, irmãos. Ele nos prova. Ninguém escapa da aprovação, irmão, né? Ele nos, nem os próprios amigos íntimos de Jesus escapou da aprovação, porque você lembra de Marta, Lázaro e Maria? Eles eram amigos de Jesus, ali da casa de Jesus. E tá ali, Lázaro cai enfermo. As mulheres vão enviar um mensageiro para chamar Jesus. Vai lá, ele é aqui de casa, ele vai vir na hora, né? Vai lá, chama Jesus. E quando o mensageiro chega, fala, mestre, está enfermo aquele a quem tu amas. O que Jesus fala? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eita provação, hein, irmão? E você vai ver que quando Jesus vai, Marta encontra ele no meio do caminho. Ou seja, ela estava à beira do caminho olhando. Eu imagino a agonia daquela mulher, irmãos. Na beira do caminho, ela não ficava nem dentro de casa, ficava olhando pro caminho para ver se Jesus vinha. Eu imagino aquela agonia daquela mulher esperando Jesus. Passa um dia, 2, 3 e Jesus, nada de Jesus vir. Os inimigos, né, falando, tá vendo? Vocês querem defender esse Jesus aí? Cadê ele? Cadê o seu Jesus? Né? E a mensagem é essa, a enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Passa os dias, Lázaro morre. E aí, irmãos? Ele falou que não ia morrer. Ele falou que era para a glória de Deus. Pensa na aprovação? O que não passou na cabeça daquelas mulheres? Será se ele é o filho de Deus mesmo? Será se ele me ama? Os inimigos... Olha aí, tá vendo? Né? Você é um falso profeta, mentiroso. Ele não falou que não ia morrer, mas morreu. Mentiroso. Pensa na aprovação, irmão. Ninguém escapa da aprovação. Ninguém. Né? Quando Jesus vem, ela encontra Jesus chorando, fala, mestre, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala, Marta, teu irmão há de ressuscitar. E aí eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá, e todo aquele que vive e crê, ainda que esteja morto, viverá, né? Então o Senhor não poupa ninguém da prova, nem Abraão, que era amigo de Deus, pai de nações, de multidão. Né? Nem ele poupou. O Senhor chega para Abraão, diz, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e oferece para mim. Abraão estava disposto. Então, irmãos, aprenda uma lição com essa palavra. O Senhor, antes de mudar a nossa história, ele nos prova. E assim foi na vida desses homens aqui de Deus. Ó, eles passou na prova, tava a noite toda tentando pegar, não pegou nada. E agora chega Jesus à beira da praia. E o que Jesus faz? Me empresta o seu barco.
Ali ele estava sendo provado pelo Senhor, irmãos. Me empresta o seu barco. Irmão, o que fazer na hora da aprovação, na hora que tudo começa a dar errado, irmãos? Empresta o teu barco para Jesus. Empresta o teu tempo para Jesus. Empresta a tua boca para Jesus. Seja profeta na vida de alguém. Né, irmãos? Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Né? Jesus chegou e falou: me empresta o seu barco. Ainda mais Pedro, que era aquele homem ignorante, né? E sanguíneo. Era para ele ter, né, tratado Jesus mal. O senhor não tá vendo a situação que nós tá pescando, não pegou nada, você quer barco, não vou te emprestar nada não. Pedro emprestou o barco para Jesus. Aí Jesus falou para eles: afasta o barco da praia. Por quê, irmãos? Porque a multidão apertava Jesus, aí o barco afastou da praia um pouco. Aquele barco foi usado por Jesus como púlpito. Agora Jesus podia pregar tranquilo, a multidão na beira da praia. Só que acontece um mistério aqui, irmãos. Né? E Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Se nós não tiver fé, nós não tem como nos agradar ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos de fé para agradar ao Senhor nosso Deus. E a fé, irmão, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Né? Tem pessoas que andam desanimadas. Eu já flaguei várias até irmãs de círculo de oração, irmãs. Às vezes você vai na casa da pessoa, a pessoa tá lá sentada assistindo novela. Não, irmão. Não pode perder tempo com essas porcarias, não. Né? Nós temos que perder tempo, gastar nosso tempo com isso aqui, ó. Palavra, palavra, palavra de Deus. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra, ela gera fé. Né? Quanto mais nós comemos, nos alimenta da palavra do Senhor, mais fé vai ser gerada em nós. Né? E acontece um mistério ali, irmãos. Porque Jesus está ensinando a multidão. E Pedro está ali ouvindo a palavra. E, irmão, a palavra de Jesus era tão gostosa que certa feita Jesus está ensinando a multidão e andando pro deserto, ensinando e andando pro deserto e o povo tudo atrás. Eles não estavam preocupados com água, com alimento. Tanto que chegou um discípulo: mestre, despede a multidão para eles ir comprar pão. Porque, tipo assim, irmão, se o senhor não mandar, eles não vai não. E aí eles precisam comer. Né? Você lembra os discípulos ao caminho de Emaús? Quando Jesus fez que ia mais adiante, eles falaram: fica conosco mais um pouco. Ou seja, aquela palavra estava tão gostosa. Né? A palavra do Senhor é maravilhosa. Irmãos, e aí, essa palavra gerou fé no coração de Pedro. Porque Jesus chega a falar, quando Jesus termina o sermão, termina de ensinar a multidão, Jesus fala: ide ao mar e lançai as vossas redes a pescar. Era para Pedro falar: mestre, nós pescamos a noite toda. Não tem peixe. Não tem. Né? Não é a nossa força, não é a nossa estratégia. Irmão, não estou falando de homens que não sabiam o que estavam fazendo, estou falando de pescador. Pedro sabia pescar, sabia onde pescar, as iscas certas, a rede certa, a lua, né? Os melhores lugares para pegar. Né? E a gente acha que sabe, mas Jesus sabe mais. E de ao mar lançar as vossas redes a pescar. Era para Pedro falar: não tem peixe, Jesus, nós já pescou. Mas não, aquela palavra gerou fé no coração de Pedro. Pedro falou: mestre. Né? E uma coisa que nós devemos reparar, Jesus falou assim, ó: lançai as vossas redes, estava no plural. Né? Lançai as vossas redes a pescar. Mas só Pedro obedeceu, irmãos. Pedro falou assim: mestre, havendo pescado a noite toda, nós nada apanhamos. Mas porque tu mandas, lançarei a rede. Pedro lançou a rede, irmãos. Era para todos lançar. Ele lançou a rede, irmão, disse que veio tanto peixe. Quando a fé aquele peso, sabe? Aí veio aquele monte de peixe. E Pedro fica assustado, faz sinal para os barcos vizinhos para repartir o peso, que era muito peixe, que o barco começou a afundar. Repartiu aqueles peixes. Pedro chegou para o Senhor e falou: mestre, ausenta-te de mim porque eu sou pecador. Pedro já, através da glória de Deus ali, da manifestação do poder de Deus, Pedro reconhece os seus pecados.
Né? Senhor, ausenta de mim, porque eu sou pecador. Jesus, Pedro, você é pecador. E, irmão, sabe o que que me chama a atenção? Que agora eles pegou peixe. A alegria de pescador é pegar peixe. Eles pegou tanto peixe, tanto peixe. A alegria daqueles homens é peixe, irmão. Quem vende? A alegria dele é vender muito. E a alegria daqueles pescadores é o quê? Pegar peixe. Né? E Jesus colocou eles diante ali do milagre da vida deles. E agora o Senhor, irmãos, chega à beira da praia. Jesus fala assim: agora larga tudo e vem me segue. E eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Irmão, o que me chama a atenção ali, Pedro não pensou duas vezes. Irmãos, Pedro largou tudo e foi atrás de Jesus. Ele foi servir ao Senhor. Pedro largou tudo para seguir Jesus, irmão, não pensou duas vezes. E esse é o chamado que nós temos, irmão, para servir ao Senhor, para fazer a obra dele, para fazer algo para ele, irmão. Ele é tão bom conosco. Né? Vem fazer vocês pescador de alma, de homens. Irmãos, quantas pessoas estão indo para o inferno. Né? Nós temos que ser instrumento de Deus. E eles largaram ali tudo para seguir Jesus. Irmãos, nós temos que tomar decisão. Ou nós servemos ao Senhor de corpo, alma e espírito, ou nós não servemos. Né? Ou nós larga tudo que desagrada a Ele, ou nós não vai. Né? Ele falou: quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Mas quem é sujo, suje-se ainda. Irmãos, a melhor decisão da vida de Pedro, irmãos, foi seguir ao Senhor. A melhor decisão na vida daquele homem de Deus, ele foi seguir ao Senhor Jesus. Pedro largou tudo. Quem que viu Moisés e Elias? Né? Jesus subiu para o monte, levou Pedro, Tiago e João. Quem que eles viram ali? Moisés e Elias conversando com Jesus. Né? E uma voz do céu falou: este é meu filho amado. Né? Tinha que pagar o imposto lá. Jesus falou: Pedro, vai lá, pega um peixe. O primeiro peixe que você pegar, você tira a moeda da boca do peixe e paga o imposto. Quem que viu isso? Pedro. Quem que recebeu promessas, irmão, do Senhor Jesus? Falou: Pedro, tu és Pedro, sobre essa rocha edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Daí o Senhor fala: e eu vou te dar a chave do céu. Tudo que você ligar na terra vai ser ligado lá no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Amém, irmãos? Né? Fica essa decisão aí. Né? Seguir ao Senhor Jesus. E sabe por que eu falo isso, irmãos? Lucas 21:16. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Né? Jesus nos chama, mas ele não nos engana. Né? De todos vocês vai ser odiado por causa do meu nome. Mateus 24:9. Então hão de entregar e sereis atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Né? Para servir Jesus, para fazer a vontade dele, a obra dele. Nós vamos comprar guerra, briga com o inimigo. Ó, 1 Pedro 4,16. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe. Antes glorifica a Deus nessa parte. Né? Nós vamos sofrer. 1 Pedro 4,12, irmãos. Pedro fala assim, ó: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se estranha coisa acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Né? Pedro fala para nós se alegrar quando nós sofremos as aflições de Cristo. Né? Porque na sua glória nós vamos nos alegrar com ele. Ô glória! Amém, irmãos? Ó, Hebreus 10:38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Né? Você lembra quando o Senhor fala para Ananias: vai lá orar por Paulo? Ananias falou: não vou não, Senhor. Esse homem tem perseguido os seus e tem carta do rei de Damasco para prender
e maltratar todos que invocam o teu nome. O Senhor fala, vai porque ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra. E eu vou mostrar para ele o quanto que ele vai padecer por ela. Né? O Senhor mostrou para Paulo que ele ia sofrer por causa da palavra. Aí minha pergunta, Jesus somos discípulos, Jesus nos convida. E ele fala que nós vai ser odiados de todos por causa do nome dele. Aí eu te pergunto, por que seguir Jesus? Né? Para sofrer? Para ser perseguido? Por que eu devo seguir ele? Irmão, em primeiro lugar, porque ele é o caminho. João 14,16, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Por que eu devo seguir Jesus? Ele é o único caminho, irmão, não há outro. Não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo de Nazaré. Por que eu devo seguir Jesus, irmão? Porque ele é o pão da vida. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, que se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der será a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Né? Jesus, ele é o pão da vida. João 6,58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Por que eu devo seguir Jesus? Porque ele é o pão da vida. E se eu comer dele, eu vou viver para sempre, irmãos. Por que seguir Jesus? Porque ele é a fonte da água da vida. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Por que seguir Jesus, irmão? Porque ele é o Filho de Deus. João 6,66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querem vós retirar-vos também? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida. Né? Por que seguir Jesus? Porque ele tem palavras de vida. Né? Para quem iremos nós? Eu vou para onde, Jesus? Por que seguir o Senhor, irmãos? Porque ele não muda, Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por que seguir Jesus, irmão? Porque ele é a ressurreição e a vida. Né? Ele falou para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Nós temos esse chamado, irmão, para seguir ao Senhor. Né? E seguir ao Senhor é uma honra muito grande, é um privilégio muito grande. Irmão, seguir ao Senhor é uma honra. Né? Eu era um drogado. Irmãos. Eu vivia nas drogas, eu estava aprofundado nas drogas, naquela vida terrível. Né? Na bebida, na prostituição. Né? Só coisa que desagradava ao Senhor. Quando eu saía, irmãos, minha mãe não dormia. Só ficava esperando a notícia chegar. Minha mãe não é crente ainda. Mas um dia ela entrou na igreja, Deus usou um vaso para falar com ela. Falou: eu vou salvar seu filho. Irmãos, 7 dias eu estava dentro da igreja aceitando Jesus como meu suficiente salvador. E Jesus ali, ó, me libertou na hora de tudo. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar o Senhor Jesus como meu salvador da minha vida. Né? E hoje eu vivo para a glória dele. Né? Então seguir Jesus é uma honra. Né? Para encerrar, eu lembro daquele jovem rico. Ele chegou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele falou: quais? Se você ler o texto, Jesus não fala o primeiro. Pode ler lá, irmãs. Mateus 19. Jesus não cita o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Jesus falou: ama o teu próximo, não matarás, não roubarás, não defraudarás alguém, não dirá falso testemunho. Jesus não cita o primeiro mandamento, porque ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que amar ele sobre todas as coisas. E ele falou: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus falou: verdade. Mas se você quer ser perfeito, vai e vende tudo. Dá aos pobres, depois você vem e me segue e você vai ter um tesouro lá no céu. Né? Jesus chamou ele para seguir ele. Vende tudo, dá aos pobres, depois você vem me seguir e você vai ter um tesouro lá no céu. A Bíblia fala que ele ficou triste. Ele ficou triste, irmão. Porque ele possuía muitas riquezas. Né? Ele se entristeceu e ele foi embora. E foi embora e Jesus falou:
Quão difícil é entrar um rico no reino do céu. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Pedro falou assim, quem poderá salvar-se? Meus discípulos falaram, quem poderá salvar-se? Jesus falou, para os homens é impossível, mas para Deus não. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aí Pedro virou para o Senhor e falou, mestre, é isso que nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos receber? Jesus falou, em verdade eu vos digo que não tem quem tenha deixado pai, mãe, filho, irmão, irmã, por amor a mim do evangelho, que não receba nessa vida 100 vezes tanto, e no futuro a vida eterna. Né? Jesus prometeu receber nessa vida 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Tá vendo o que aquele jovem perdeu? Então, irmão, aprenda com essa palavra. A melhor coisa é seguir a Jesus. Né? Ficar firme na hora da provação. Ficar firme com Jesus. Né? Não largar Jesus por nada. Né? Porque ele prova e depois ele nos aprova. Ele fere, mas ele mesmo cura. Né? É aquele pai que bate. Né? Quantas vezes a gente apanha quando era criança, né? Apanha. Aí depois a mamãe vem cuidar, né? Passa água com sal. Assim é o Senhor na nossa vida. Mas é melhor nós estar na mão dele. Amém, irmãos? Deus abençoa, né, a equipe aí da Tarde da Bênção. Que Deus possa vos abençoar. Né? Quero encerrar aqui fazendo oração. Que o Senhor abençoe esse trabalho. Né? Que Deus abençoe. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, Criador dos céus e da terra. Deus, eu te apresento, meu Pai, essas vidas nas tuas mãos santas. As irmãs aí da Tarde da Bênção. Deus abençoa, Pai, da sabedoria, os dons do teu Espírito Santo, meu Deus, dom de ganhar alma, meu Deus, para o teu reino, dá crescimento para esse trabalho, abençoa a liderança, meu Deus, toma cada irmã nas tuas mãos santas, meu Deus, em nome de Jesus, cobre com o teu sangue, guarda, livra de todo mal, ó Deus, dá unção do teu Espírito Santo, meu Deus, enquanto elas fazem a tua obra, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, visita lá a casa, a família, os filhos, meu Deus, e liberta, meu Deus, guarda, livra de todo mal, livra do maligno, eu te peço, nesta manhã, Deus santo e amado, em nome de Jesus. Irmãos, essa é a palavra, que Deus possa abençoar as irmãs, em nome de Jesus. Pai do Senhor.